O santo do dia 12 de dezembro. Vamos contar a história de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. No sábado, no ano de 1531, a Virgem Maria apareceu a um indígena que de seu lugarejo caminhava para a cidade do México a fim de participar da catequese da Santa Missa. Enquanto estava na colina de Tepec, perto da capital, esse índio, recém-convertido ao catolicismo, chamava-se Juan Diego. Então Nossa Senhora disse a Juan Diego que ele fosse até o bispo e lhe pedisse que naquele lugar fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena, que somente na terceira aparição foi concebida esse sinal. Isso ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdote para o seu tio doente. A Virgem Maria apareceu para Juan Diego e lhe disse: escutai, meu filho, não há nada que temer. Não fique preocupado e nem assustado. Não tema esta doença e nem outro qualquer dissabor ou aflição. Não estou aqui ao seu lado? Eu sou sua mãe. Caso não o acolhe para mim e tomei aos meus cuidados, que deseja mais do que isto, não permita que nada aflija e nem perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço que acredite agora mesmo, porque ele já está curado. Filho querido, essas rosas são um sinal que você vai levar ao bispo e diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá a minha vontade e cumprirá. Você é meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante do bispo, desdobre o manto e mostre-lhe o que carrega, porém só em sua presença. Diga tudo o que viu e ouviu e nada o omita. O prelado viu não somente as rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe pintada prodigiosamente no manto humilde indígena Juan Diego. Ele levou o manto com a imagem da Santíssima Virgem para a capela e ali, em meio às lágrimas, pediu perdão a Nossa Senhora. Era dia 12 de dezembro de 1531. Uma linda confirmação deu quando Juan Diego fora visitar o seu tio, que saindo narrou: eu também vi esta casa e falou a mim. E disse-me também que desejava a construção de um templo na colina de Tepec, que sua imagem seria chamada a Santa Maria de Guadalupe, embora não tenha explicação o porquê. Diante de tudo isso, muitos teram e o santuário foi construído. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe e a sua própria imagem, o tecido feito de cacto, não dura mais do que 20 anos. E este já existe há mais de 4 séculos e meio. Durante 16 anos, a tela esteve totalmente desprotegida, e sendo que a imagem nunca foi tocada. Até hoje, os peritos em pintura e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. No ano de 1971, alguns peritos tidamente deixaram cair o ácido nítrico sobre toda a pintura, e nem a força de um ácido tão corrosivo estragou ou manchou a imagem. A invenção e ampliação da fotografia descobriu que, assim como a figura das pessoas com as quais falamos e reflete-se em nossos olhos, da mesma forma a figura de Juan Diego, do referido bispo do intérprete, se refletiu e ficou gravada nos olhos do quadro de Nossa Senhora. Cientistas americanos chegaram à conclusão que essas 3 figuras estampadas nos olhos de Nossa Senhora são pinturas, mas imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva. O Papa Bento
14, em 1754, nela tudo é milagroso, uma imagem que provém de flores colhidas no terreno totalmente estéril, no qual só pode crescer espinheiros, uma imagem estampada numa tela tão rara que através dela pode-se enxergar o povo nela da igreja. Deus não agiu assim como nenhum em outra aparição. Coroada em 1875, durante o pontificado do Papa Leão XIII, Nossa Senhora de Guadalupe foi declarada padroeira de toda a América Latina pelo Papa Pio XII, no dia 12 de outubro de 1945. A Basílica, construída em 1976, reúne todos os anos milhões de peregrinos no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Os devotos demonstram o amor e a fé pela santa. Quanto ao manto de Juan Diego, estava preservado no santuário. No dia 27 de janeiro de 1979, durante uma viagem apostólica ao México, o Papa João Paulo II visitou o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e consagrou a Mãe Santíssima a toda a América Latina, do qual a Virgem de Guadalupe é padroeira. Outros santos do dia 12 de dezembro, a comemoração dos santos mártires de Alexandria, Epimanco e Alexandre. Com eles foram os mártires, os santos Amoniaria e a Virgem Mercúria, Dinísia e outras. Foram martirizadas pelo Império Romano por se recusarem a adorarem deuses pagãos e por não negarem a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Igreja Católica. Na ilha de Chipre, Santo Espiridão, bispo, faleceu de morte natural no ano de 1348. Em Clonlade, em Biné, de atual Irlanda, São Finiano, abade, que fundou muitos mosteiros, faleceu de morte natural em 549. Em Quimperlé, Menor, na Abdiera, na França, São Corotino, venerado como o primeiro bispo dessa cidade, faleceu no século VIII, de morte natural. Em Ledorante, no território de Logomorés, na Aquitânia, atualmente na França, Santo Israel, presbítero, cônego, resgate, faleceu no ano de 1014, de morte natural. Em Nürnberg, na região de Osnabrück, na Alemanha, dia de Natal de São Vicelino, bispo de Ordenerburg, faleceu de morte natural em 1154. Em Celote, localizada na Ústria, hoje Toscânia, na região da Itália, o beato Bartolo Borbonodi, presbítero, faleceu no ano de 1300, de morte natural. Em Bartia, perto de Assis, na Úmbria, região da Itália, o beato Corodano de Offeta, presbítero da Ordem de Menores, faleceu de morte natural em 1306. Em Nápoles, na Campanha, também na região da Itália, a comemoração do beato Tiago Copsi, bispo, faleceu de morte natural em 1308. Em Hungria Menor, hoje no Vietnã, São Simeão Potres, mártir, faleceu em 1840, perseguido pelo Império Vietnamita, que perseguiu os cristãos católicos e mataram por evangelizarem e converterem os emenitas ao cristianismo, ao catolicismo. Perto de Cracóvia, na Polônia, o beato Pio Bortocci, presbítero da Ordem dos Frades Menores Convictos, foi martirizado em 1941 pelo exército nazista, que perseguiu e matou padres, freiras, missionários, catequistas, bispos, por anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por defender
a fé católica por proteger os pobres, os judeus e muçulmanos foram mortos pelo exército nazista, pelos exércitos socialista e pelo comunismo, tudo na Segunda Guerra Mundial em 1941. Esses foram os santos do dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina.